Boa noite, Fael. Eu me chamo Samuel. Moro em uma pequena vila na Itália. Os meus pais são brasileiros, mas moram aqui na Europa há mais de 20 anos. Bom, o conceito de lobisomens que temos aqui na Itália é bem diferente daí do Brasil. E por isso, eu gostaria de esclarecer alguns pontos, baseado no meu ponto de vista e também da minha experiência que eu tive com a besta fera, que era ninguém mais e ninguém menos que alguém da minha família. Ninguém realmente sabe muito sobre lobisomens. Eles meio que saíram de moda. Ou eles são homens que se tornam lobos totalmente impressionantes, ou simplesmente ficam peludos e com olhos dourados. E essa coisa de lua cheia está totalmente fora de moda. Muito inconveniente. Bem, eu não culpo quem acredita nisso. Na verdade, há muito pouco apelo para lobisomens reais. Em 2008, eu estava morando com parentes que eu não conhecia tão bem. Bem, foi uma estadia agradável, é claro, mas certa noite, alguns deles foram para um jantar que teria muita bebida alcoólica. E por isso, eu fui deixado em casa. Não sozinho, é claro. Eu fui deixado com o meu tio-avô Renan. E esse tio-avô mal tinha falado uma palavra desde quando eu cheguei naquela casa. Ele parecia perfeitamente amigável, mas eu, particularmente, não gostava dele. Havia algo um pouco estranho em sua aparência. Algo como se ele estivesse sempre prestes a gritar com você, mas tentando esconder. E mesmo quando ele estava feliz, rindo, havia esse ar de que ele iria se transformar em algo feroz. Tenho certeza de que se a minha experiência com ele fosse sempre assim, eu assumiria que ele era simplesmente abusivo ou bipolar. Bem, ele tinha idade suficiente para ser uma múmia. Ele era o tipo de homem de pele morena, cabelos encaracolados, grisalhos e olhos negros. O tio-avô Renan, assim que o resto da família saiu, incluindo os meus pais, ele se trancou em seu quarto, perto dos fundos da casa. Eu havia dado uma olhada no quarto no início da semana, e tudo que eu tinha visto lá foi uma cadeira de metal no canto de trás do quarto. Eu presumia então que ele tinha uma cama em outro lugar, mas achei tudo muito estranho. E se esta sala era para lazer, não parecia muito bem pensada. Bem, eu só dei uma espiada rápida, então era possível que eu tivesse perdido alguma coisa. De qualquer forma, ele não me proibiu de usar a TV e nem de usar a maioria dos outros aparelhos eletrônicos, e sendo seu principal pedido que não o incomodasse em seu quarto. Bem, eu estava, é claro, mais do que feliz em atendê-lo. Era uma parte da noite em que a televisão não tinha nada que valesse a pena assistir. Então, eu meio que a deixei ligada com um ruído de fundo. Consegui pegar o final de algum programa de investigação paranormal, com clichês americanos detestáveis, de uma criatura que estava andando pela floresta e sendo seguida pelos investigadores com câmeras de visão noturna, e a suposta fera tinha olhos vermelhos brilhantes e quase sempre andando sobre duas patas, e era algo muito surreal. Eu estava sozinho em casa. Apreensivamente, eu olhei pela janela para a escuridão sólida lá fora, e apesar de ser lua cheia, tudo estava escuro. Bem, eu tive um mau pressentimento, o arrepio na espinha e o medo persistente de que algo passasse correndo lá fora, ou pior, chegasse até a janela e me espiasse. Eu cometi o erro de me enrolar no cobertor ali no sofá da sala, especialmente porque a janela não tinha cortina para fechar. Amaldiçoei a mim mesmo, sabendo que seria forçado
ao olhar vez ou outra para a janela, sempre esperando ver algo pressionando contra o vidro. Eu mudei de canal com o volume baixo e voltei a atenção para a desconfortável escuridão fora de casa. E algo estava lá. Uma criatura de barriga pálida, com mãos e pés com garras, dedos longos e finos. Eu me assustei e logo percebi que era um sapo. Nada além de um sapo noturno, idiota e viscoso. Ele coachava ritmicamente e rastejava para cima e para baixo no parapeito da janela. Eu ouvi um coro semelhante de sapos do lado de fora, e quase parecia que um deles tinha entrado na casa. Então silenciei o som da televisão. Houve um rangido no quarto do tio-avô e um grunhido rítmico, como se ele estivesse balançando para frente e para trás em sua cadeira. Levantei-me e caminhei lentamente pelo corredor e silenciosamente as minhas meias traçando o tapete para que ele não tivesse chance de me ouvir. E quando me aproximei da porta trancada, eu ouvi uma respiração forte que sabia que provavelmente deveria ser a dele. A respiração era profunda, lenta e abafada, e com o menor indício de um chocalho úmido e gutural. O rangido continuou, e então, sem qualquer motivo, parou e tudo ficou quieto. E eu fiquei congelado. Eu ouvi uma voz sussurrar algo incompreensível, até que se tornou um sólido shhh. Um arrepio percorreu a minha espinha, enquanto a voz soava como se estivesse praticando aqueles sons de rangidos. E então a voz disse o meu nome. Samuel, abre a porta para nós. O meu tio-avô tinha gemido essas palavras, quase choramingando. A sua voz, tonal, rouca e ofegante, com o som da sua língua babando sobre as suas palavras. Olhei para o chão e vi que uma chave havia sido enfiada por baixo da porta, de dentro para fora. Eu fui me abaixar e agarrá-la, e então parei. Eu não queria abrir a porta. E porque o meu tio-avô precisaria que eu abrisse a porta, fiquei quieto e decidi esperar que ele pensasse que eu não estava lá. Samuel, abra a maldita porta! A sua respiração aumentou em velocidade e parecia estranho, como se estivesse rangendo seus dentes, como se a sua mandíbula tivesse sido projetada para a frente. Eu sei que você está aí, Samuel. Abra a maldita porta! Havia algo de errado na maneira como ele disse aquelas palavras. Abra a maldita porta. O tom era muito ameaçador, muito repetitivo. Era como quando um papagaio diz uma frase e não sabe quando improvisar. A voz atrás da porta repetia essas palavras, e já as havia dito tantas vezes que eu já até tremia de medo. Abra a maldita porta! Quase caí para trás, pois a voz tinha vindo junto a um forte soco na porta. E ele estava de pé contra a porta, ainda respirando profundamente, daquele jeito rouco e agitado. Em seguida, houve um silêncio, e depois uma risada demoníaca e muito grave. Eu recuei e caí contra a porta no chão. As minhas pernas tremiam tanto que eu não conseguia ficar de pé novamente. Então eu comecei a me afastar da porta. Porém, eu chutei a chave e ela caiu 1 milímetro da lacuna entre a porta e o espaço por debaixo dela. Samuel! A voz começou a perder estrutura. E o meu nome era desmoronado conforme ele pronunciava em sons mais ásperos e relinchos. Aproximei o meu pé para agarrar a ponta da chave com o dedo do pé. E imediatamente a batida e a respiração parou. Notei
que o que quer que fosse que estivesse do outro lado da porta havia se abaixado e eu podia sentir até o hálito quente e úmido em minha pele enquanto meu pé arrastava a chave para longe. E assim que peguei a chave na mão, a porta explodiu. E eu não vi mais nada depois disso. Eu corri e me escondi embaixo da mesa da cozinha e vi aquela besta sair pela porta da sala e mergulhar no jardim dos fundos, nos arbustos escuros e se camuflar na escuridão. Eu tremi e olhei para a janela de vidro da casa, apenas esperando para ver aquela forma escura humanoide quebrar a janela e vir ao meu encalço. A coisa estava me procurando. Por algum motivo, aquilo passou do meu lado pela cozinha e não me viu embaixo da mesa. Ele tinha me cheirado antes de quebrar a porta e agora estava vagando pela casa à minha procura. E ele farejava ao redor da casa e logo viria ao meu encontro. Pensei no pior por alguns minutos, até que fiquei com tanto frio que os meus membros praticamente congelaram. Mas graças a Deus, nada de ruim aconteceu. E de jeito nenhum eu sairia dali, debaixo da mesa. Mas um pensamento horrível veio à minha mente e eu me amaldiçoei por isso. Uma das janelas perto dos fundos dava para o quarto do meu tio-avô. Levantei-me agachado, inclinado para o lado e tomando todas as precauções que pude para não me deixar ser visto. E eu só daria uma olhada rápida para ver se ele havia ido para o quarto. Lágrimas estavam em meus olhos, eram lágrimas de medo. E eu fiquei lá, congelado e observando a janela quebrada. E isso foi tudo que eu me permiti ver. E era muito mais do que eu queria. Pois ali havia correntes por todo o quarto, aparafusada nas paredes. A porta estava entreaberta e eu vi a forma de algo grotesco no chão. E aquela coisa estava vestido às roupas do meu tio-avô. E quando a minha família voltou para casa, eu contei tudo o que havia acontecido. Porém, eles pareciam não se importar. Era como se já soubessem ou desconfiassem de algo. O meu tio-avô Renan olhou para mim com aquele olhar sombrio de sempre. E finalmente eu soube o que significava. E foi aí que tempos depois, o meu pai me revelou toda a verdade. Anos atrás, uma criatura saiu do bosque na forma humana, bem parecido com a lenda do boto cor-de-rosa. Porém, ele não era um boto, e sim um lobo. E quando ele assumia a forma humana, ele tinha relações sexuais com a minha tia-avó. E anos mais tarde, quando a minha tia-avó, hoje já falecida, ficou grávida, o meu tio-avô na forma humana veio morar com ela para estar presente na vida dos filhos. O tio-avô Renan não se tornou aquela criatura. A criatura que se tornou ele. Boa noite.